comentar um pouco aqui sobre a vida em modo feed, né, essa lógica das redes sociais, né, essa lógica de uso de aparelho celular, tecnologia, internet, como que ela modificou a nossa vida, nossas relações, as nossas emoções, né. Se a gente for pensar a vida uns 25 anos atrás, né, vamos pensar lá em 2001, né, haviam elementos tecnológicos, vamos dizer assim, computador, internet, televisão, telefone, etcétera, né, mas eles tinham horários e lugares específicos, né. Você tinha um horário para ir lá acessar a internet, tinha um horário para responder o e-mail, você não precisava responder no mesmo momento uma mensagem. Você não precisa reagir a uma postagem ou reagir a um e-mail, imediatamente. Você lia quando podia e respondia quando podia. Ou seja, a tecnologia, ela era um momento específico. Ela tinha um tempo, tinha um limite perceptível, né. Hoje a tecnologia ela faz parte do nosso ambiente. A gente está com o celular o tempo todo do lado, notificações de todo tipo, de todos os lugares, de todas as pessoas aparecendo, né, e a gente está respirando como se fosse um novo ambiente, é um novo tempo, uma nova lógica, né, uma relação que mudou nosso modo de viver, de sentir, de se lembrar de alguma coisa, de amar, de conversar, de se relacionar, de trabalhar, né. Um exemplo interessante é quando a gente vai para um lugar e acha o lugar bonito, acha o lugar legal, né, hoje em dia é muito comum, né, as pessoas sacarem o celular, assim, e já tirar uma foto, né, do ambiente, né. Muitas vezes não dá nem tempo de ver e de contemplar essa experiência, né, o movimento inicial é sacar uma foto, né, e essa foto ela não é para você ver melhor, né, para aumentar a sua relação com essa experiência, né, é para registrar essa experiência. Pelo contrário, ela faz com que a gente não tenha essa experiência, né, porque a experiência vira um registro, né, e ela fica guardada e a gente realmente, perde essa possibilidade, né. A sensação é que: "Olha, já registrei, não preciso viver essa experiência. Posso deixar para depois", né, mas esse depois nunca chega, né. Ela vai juntando essa foto na galeria do celular, junto com várias outras fotos, né, e muitas vezes eu nem vivencio aquele momento na hora, no momento mesmo, e nem retorno a essa foto que eu já fiz, né. Ou seja, é como se eu não precisasse vivenciar aquela coisa, né, um alívio de: "Olha, tudo bem, já registrei, não preciso viver isso", né. Mas o que que a gente está fazendo com a vida se, em vez de viver a experiência, a gente está registrando para nunca mais ver, né. Se a gente volta atrás aí uns 25 anos, né, eu estou fazendo essa relação de 2001, né, nossa rotina ela tinha lá trabalho, casa, lazer, né, era tudo tinha mais ou menos uns segmentos, né. Hoje a gente vive uma continuidade sem fim. Você tá em casa com a família ou com amigos e vem notícia do celular do trabalho, né, vem mensagens de tarefas, de atividades que você deveria fazer, né. Os próprios aplicativos do celular têm essa lógica de informar a gente o que que a gente fez, o que que a gente deixou de fazer, quanto de água que a gente tem que tomar, né, tem aplicativo de regular a comida, de regular a quantidade de água, atividade física, né. Tem aplicativo até para regular o sono, né, nem dormir não é mais uma questão de simplesmente deitar e dormir, né, a gente tem que performar até mesmo dormindo, né, ou você teve um bom sonho bom, teve um sono regular, né, os aplicativos jogam aí a lógica de estrelas, né, são os brindes que eles dão aí virtuais, né, de estrelas e prêmios, para poder, né, a pessoa sentir que a vida dela é um jogo, né, que a vida é um jogo que ela tem que performar a todo tempo. A própria experiência de ouvir uma música ou de ver um filme, né, a gente escutava um disco, né, e parava para ouvir esse disco, né, parava para ver um filme, né, o disco acabava e pronto, você escolhia virar para o outro lado, se era fita, virar também, ou se era CD, se você ia trocar de CD, ou não, se ia ficar em silêncio. O filme acabava e pronto, não aparecia, assim, outros filmes para você ver, segue agora em diante, né, não tinha essa lógica que a gente tem hoje, né. Hoje não, hoje uma música termina, toca outra, né. O filme acaba, já aparece outro filme em seguida, né. Continue, saiba mais sobre o filme, né. Os encontros, né, você encontrava uma pessoa, não tinha que bater foto, hoje em dia tem que bater foto antes mesmo do encontro, né. Tem gente que bate foto da comida antes mesmo de comer,
né, você nem sabe se a comida vai ser gostosa, você já bateu a foto, já compartilhou, né, a foto da comida, né. Essa sensação de que a vida tem que estar sempre sendo registrada, sempre publicada, como se a gente estivesse vivendo um feed infinito da nossa própria existência, né. Inevitavelmente, esse modo de vida, né, que a gente está hoje em dia imerso, gera uma grande sensação de exaustão, né, e uma sensação curiosamente de atraso, como se eu sempre tivesse para trás, né, alguém publicou mais que eu, alguém fez, né, porque as pessoas se comparam, né, as curtidas são medidas de comparação, né, e todo mundo imerso nisso vai sentindo cada vez mais um cansaço, né, um cansaço meio difuso, né, uma espécie de um burnout da própria existência, né, uma dificuldade que a gente tem inclusive de tirar um tempo para ter um descanso, né, de ter uma parada, né. A gente passou a nossa lógica de atenção mesmo mudou, né, a gente passou do foco para o feed, né. A gente vive hoje uma sobrecarga de notificações, feeds, recomendações, né, estímulos a todo tempo, aparecendo, disputando a nossa atenção. Se a gente se encontra com alguém, aparece mensagem apitando do celular para cortar esse encontro, né. Isso não permite a nossa atenção se demorar para aquilo que está acontecendo, né, de poder viver aquilo, de poder finalizar, né, de ter essa pausa, né, de ter esse respiro, de digerir a experiência. Desse modo, nada é muito bem vivido e nem muito bem absorvido, né, as coisas vão acontecendo no modo de passagem, no modo feed, né, como se você tivesse rolando a própria vida, né. A própria leitura que a gente tem, que a maioria das pessoas tem em redes sociais, internet, etcétera, no próprio celular, é uma leitura superficial, né, a conversa é picotada, ela é pulada, assim, por emojis e joinhas, etc e tal, né, a gente não experimenta mais o tempo das coisas, né. Antes, se a gente fosse pensar, né, 25 anos atrás, né, pra você conhecer alguma coisa, você tinha que ir numa biblioteca, né, era preciso um esforço, você tinha que ler livros, artigos, etcétera. Hoje a gente tem um buscador que está nas nossas mãos, né, e que ele já diz tudo, já diz até resumos e tutoriais sobre aquilo, então eu não preciso me esforçar. Eu não preciso reter informações, eu não preciso relacionar informações, né. Se antes a câmera fotográfica e a fotografia registrava memórias, experiências, né, o celular hoje com a câmera ele não é mais um registro de experiência, ele é um reflexo de que eu estou aqui, tenho que fotografar, né. Fui num evento, tenho que dizer que eu estou nele, né, porque estar no lugar tem que mostrar que está, né. E tudo isso para gerar curtidas, para gerar visibilidade, né, do modo que eu deixo minha vida a todo momento exposta, né. Toda a vida vai sendo feita para ser convertida num post, né, os ambientes têm que ser instagramáveis, né, os lugares precisam gerar curtidas, né, precisam gerar, ou seja, muitas das atividades vão sendo direcionadas para o que elas vão me gerar, né, a partir dessa imagem, dessa narrativa que eu vou compor da cena, né, uma espécie de uma curadoria constante da vida, de onde eu vou, do que eu faço, né. A própria lógica que eu estava dizendo da atenção, né, vira um recurso econômico inclusive. Se a gente for pensar os aplicativos, as tecnologias, eles querem aproveitar da nossa atenção, a todo momento recomendando, notificando, dizendo de promoções, de tipo para quê? Para que Pra gente dar atenção para eles e comprar o que eles estão oferecendo, né. A princípio parece que é útil, né, aquele aplicativo lembra de eu fazer tal coisa, de eu fazer tal outra, mas isso gera um enorme custo de vida, um custo de energia, de tempo, de disposição, um custo existencial, né. Nosso tempo agora ele foi reconfigurado, ele foi capturado por essas tecnologias, né. A própria lógica da memória, se antes era um recurso necessário para a gente viver, a gente lembrar, relembrar, né, reinterpretar, recordar, né, tem até a frase de recordar é viver, né. Hoje em dia, com o celular na mão, eu não preciso recordar. Ele já diz tudo o que eu tenho que lembrar. Se eu esquecer alguma coisa, eu vou lá e busco. Ou seja, uma ideia de uma disponibilidade incessante, né, faz da memória uma coisa desnecessária. Ela não tem mais sentido, né. Só que se a gente for pensar, lembrar, não é só recuperar informações, é ser afetado novamente,
é recordar afetos, é recordar momentos, é recordar experiências, né, num outro olhar, numa outra condição, num outro momento, numa outra disposição, né. O lembrar, ele permite a gente rever a vivência, digerir melhor essa vivência, elaborar melhor essa experiência. O celular, como é um museu de memória, já tem tudo lá, eu não preciso voltar. Só é curioso que muitas vezes as pessoas não retornam, né, fica só juntando arquivos e mais arquivos, né. Essa tecnologia modificou nosso olhar, modificou a nossa emoção, modificou a nossa disposição, né, dá a entender que a gente é mais livre, né, porque tem no celular mapa, câmera, música, calendário, playlist, só que ao mesmo tempo isso gera uma sensação de cansaço, de dispersão, né, completa. É como se a gente tivesse infinitas portas para abrir sem ter tempo de ir para nenhuma delas, efetivamente. Se a gente abrisse todas elas e ficasse contemplando sentado, de longe, observando isso, né. Ou seja, esses aplicativos eles facilitam sim, mas também exigem, porque a gente tem que responder, acompanhar, atualizar, otimizar, né. É como se a gente tivesse sempre tendo correndo atrás de algo que a gente perdeu, né. E a grande questão que eu faço é o que que as redes sociais fizeram de nossas vidas. Os smartphones, né, eles não só trouxeram novas ferramentas, mas eles criaram um novo regime de atenção, de disposição, de afetos e de relacionamentos, né. As experiências hoje precisam ser, registradas, compartilhadas, gerenciadas, né. A vida não é mais um modo de contemplação, mas é um modo de passagem, né. Apesar de toda essa tormenta, se a gente for pensar, né, tem saídas, né. As saídas talvez não sejam voltar atrás, mas compor novos modos de vida. Talvez viver sem ter que registrar tudo, registrar só depois de ter experiência, quem sabe, ou até mesmo ver e deixar passar, né, porque as experiências nossas não se resumem a registros de arquivos, né, mas perceber como essas tecnologias criam hábitos e modelos de vida, e que essas novas configurações estão nos afetando, mas elas podem ser modificadas, né. Com isso a gente pode pensar outras maneiras, né, a reagir a esse modelo de vida que se impera atualmente. Sou Bruno Carrasco, terapeuta e professor. Se alguém quiser conhecer mais do meu trabalho, acesse o site www.brunocarrasco.net ou no Instagram, @brunodevir. Valeu.